Olá, povo abençoado de Deus, graça e paz, Senhor Jesus, seja com todos, seja bem-vindo ao canal. Quero falar com vocês hoje de um tema muito importante, acerca do pecado. Existe diferença entre pecado, pecadinho e pecadão? Ou para você todos os pecados são iguais? Manda aí no seu comentário, diz aí o que você pensa acerca desse assunto e vem comigo, vamos juntos meditar aí acerca desse tema tão importante. Então vem comigo, vamos juntos aí mergulhar na palavra de Deus. Bem-vindo ao Papo Cristão. É isso aí, o que você pensa acerca desse assunto? Manda aí nos comentários e vamos juntos aí descobrir o que Deus pensa acerca disso. Vem comigo, vamos para a tela e acompanha aí a leitura comigo. O que Deus pensa sobre pecadinho e pecadão? Primeiramente, temos que pontuar que o pecado aos olhos de Deus é uma ofensa à sua santidade e uma desobediência clara à sua vontade. Por isso, qualquer pecado traz sobre nós condenação e desagrada muito a Deus. Desde aquele que nós consideramos leve, ou seja, um pecadinho, como uma mentira, por exemplo, até aquele que consideramos grave, um pecadão, como um assassinato. Desse ponto de vista, meus irmãos, Deus trata o pecado de forma uniforme. Então preste bem atenção acerca nesse assunto, nesse ponto de vista. Desse ponto de vista, Deus trata o pecado de forma uniforme. Todos os tipos de pecados levam o homem à condenação e ofendem a Deus. Então nós vemos que nas listas de pecados mencionadas na Bíblia, eles são citados um após o outro, sem uma pontuação de algum tipo de escala de maiores ou menores pecados. Então, observe comigo aí o exemplo que nós vamos ver lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 19 ao 21, que fala sobre a glutonaria, ou seja, o comer exageradamente. Ela está na mesma lista de obras da carne, por exemplo, que a prostituição. Então, leia comigo Gálatas 5 e vamos ver o que Paulo fala acerca desse assunto. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus que tais coisas praticam. Isso é forte. Desse ponto de vista, né, a Deus aqui não existe pecadinho e pecadão. Então nós vemos que do ponto de vista de ofensa, meus irmãos, a Deus não existe pecadinho e pecadão. Mas a Bíblia, quando fala do resultado que o pecado provoca em nosso relacionamento com Deus, também não separa os tipos de pecado em maiores ou menores, mas os agrupa numa mesma ordem de importância perante Deus. Observe na sequência que não temos nada dizendo que um pecadinho separa-nos menos de Deus do que um pecadão. Por quê? Pecado não confessado de qualquer espécie separa-nos do Senhor. Então, nós vemos que a palavra de Deus fala que ele confessa seus pecados e deixa, esse alcança a misericórdia. Mas o que é pecado? Pecado é errar o alvo é Cristo. Então nós vemos ali o apóstolo Paulo falando, né, acerca das obras da carne. Ele fala em Gálatas 5 acerca do fruto do Espírito e a obra da carne. Nós vemos que ali a glutonaria está na mesma ordem de prostituição, ali na mesma sequência de bebedice, de lascívia, de mentiras. E quem pratica tais coisas, o apóstolo Paulo fala que não herdarão o reino de Deus. Então nós temos que analisar todo esse contexto para a gente chegar numa conclusão. Mas vamos para o texto. Então nós vemos que, olha que Isaías 59, versículo 2 vai dizer para nós: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. As iniquidades, guarda isso, iniquidades. Sendo assim, até aqui observamos que não parece existir pecadinho e pecadão para Deus. Todo pecado, maior ou menor, fere a santidade do Senhor e traz a condenação a quem o praticou. Esse tema não se fecha apenas com essa conclusão dentro da Bíblia, meus irmãos. Por quê? Porque existe sim uma diferenciação dos pecados. Então vamos ver, por exemplo, como que é essa diferenciação. Existe pecadinho e pecadão para Deus com relação à sua justiça.
Então marca isso aí e anota e guarda no teu coração. Na Bíblia encontramos alguns textos que há sim pecados maiores e menores aos olhos de Deus. Por isso devemos considerar que alguns pecados têm circunstâncias agravantes que os fazem mais odiosos aos olhos de Deus. E que pecados são esses? São pecados que trazem em si agravantes que pesam no julgamento de Deus, que sabemos é justo. Sendo assim, não podemos pensar que uma mentira, por exemplo, ainda que seja pecado, tenha o mesmo peso para Deus do que um adultério. Olha o que o próprio Jesus vai dizer acerca dessa diferenciação de pecado em maior ou menor quando ele teve um encontro com Pilatos. Olha comigo aí em João capítulo 19, versículo 11. Então leia comigo. Diz assim Jesus: respondeu Jesus: nenhuma autoridade teria sobre mim se de cima não fosse dada. Por isso quem me entregou a ti, maior pecado tem. Mas por que tem maior pecado? Ou seja, os acusadores de Jesus, que foram os religiosos, eles eram conhecedores da lei. Eles tinham um pecado muito maior do que o de Pilatos, pois fecharam os olhos para a lei de Deus e cometeram uma grave injustiça. Então, lembra que eu falei da iniquidade? Iniquidade, o que é iniquidade? Iniquidade é o conhecimento da verdade e andar na mentira. Iniquidade é o quê? É aquela pessoa que ela conhece o que é certo e vive praticando o errado. Aí ele comete iniquidade. Pois todo pecado, o apóstolo João ele fala que é iniquidade. Mas nós vemos que aqueles religiosos ali, os fariseus, os saduceus, os escribas, eles conheciam a lei, enquanto Pilatos não conhecia a lei. E eles tinham o maior pecado por quê? Porque eles conheciam e eles fizeram algo terrível. Eles apontaram Jesus e levaram Jesus ali até Pilatos. Eles apontaram que queriam soltar Barrabás, que era um bandido, mas queriam que crucificasse Jesus. Embora isso fosse necessário para que se cumprisse a Escritura, mas nós vemos ali uma diferença entre iniquidade, entre pecado e pecado. O pecado de Pilatos e o pecado de um povo religioso. Mas vamos lá de novo, vamos voltar aqui para a gente meditar um pouquinho mais. Nós vemos que Pilatos, não conhecedor profundo da lei de Deus, ele foi covarde em seu julgamento. Pecou, sim, ele pecou, mas tinha um pecado menor do que o deles nessa condenação. Ou seja, conseguimos ver aqui, meus irmãos, que nesse ponto de vista existe sim pecadinho e pecadão. Também podemos usar o exemplo do pecado, imperdoável citado pela Bíblia, que é o maior e o mais odioso de todos os pecados aos olhos de Deus, a ponto de não ter perdão. Que pecado é esse? O próprio Jesus vai dizer ali em Mateus capítulo 12, versículo 31. Diz assim: por isso vos declaro, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. A blasfêmia contra o Espírito Santo. E o que vem ser essa blasfêmia contra o Espírito Santo? É atribuir aos demônios aquilo que Deus faz. Ele diz que todo pecado e blasfêmia será perdoado, mas aquele que blasfema contra o Espírito Santo não há perdão. Nós vemos que aquilo que é a obra do Espírito Santo aqui na terra, ele faz para que nós possamos cumprir realmente a vontade de Deus. Então, Deus enviou aqui a Jesus, Jesus enviou o Espírito Santo, e agora nós vemos que o próprio Jesus ele diz: e eu e o Pai, nós viremos para ti, faremos em ti morada. Ou seja, ele está falando acerca do Espírito Santo que viria e seria derramado sobre as nossas vidas. É ele que nos conduz pelo caminho. Jesus é o caminho, mas quem conduz a gente pelo caminho é o Espírito Santo através da palavra de Deus. Nós vemos que quando a pessoa atribui algo que Deus está fazendo através da obra do Espírito Santo ao demônio, ali aquela pessoa está blasfemando contra o Espírito Santo. Muitas pessoas já blasfemaram contra o Espírito Santo e têm blasfemado ainda. Mas eu tenho certeza que você deve estar se perguntando aí: e eu? Será que eu já blasfemei contra o Espírito Santo? Será que eu estou cometendo esse pecado? Só pelo fato de você pensar dessa forma, você pode ter certeza que você não blasfemou contra o Espírito Santo. Isso é um sinal que há o temor de Deus. Às vezes você ainda, por ter se desviado do caminho, ou você se afastou da presença de Deus por alguma circunstância da sua vida, mas o Espírito Santo está te alertando e você está ainda ouvindo a voz do Espírito Santo falar contigo, e dentro de você queima uma chama ali de vontade de voltar para Deus, de reconciliar com Jesus. Então é um sinal de que o Espírito Santo
Santo ainda está em você. Então deixa eu falar para você, reconcilie-se, volte para Jesus, faça uma nova aliança com Ele e continue realmente a caminhar com Ele, porque o Espírito Santo Ele está te chamando para que você possa estar realmente caminhando com Jesus até a eternidade, porque o próprio Jesus Ele diz que Ele ficaria conosco até a consumação do século através do Espírito Santo, aleluia. Então nós vemos que Jesus Ele está falando acerca dessa blasfêmia, mas vamos para a tela. E o que tem mais para nós aqui? Existem pecadões odiosos para Deus. Olha que coisa importante isso aqui. Existem pecadões odiosos para Deus. Alguns tipos de pecados são chamados por Deus de abominação, ou seja, odiosos. Sendo assim, tem uma diferenciação também de serem mais graves do que outros que não são chamados assim. Olha o que diz lá em Deuteronômio, capítulo 7, versículo 25. As imagens de escultura de seus deuses queimarás. Prata e ouro que estão sobre elas não cobiçarás, nem os tomarás para ti, para que te não enlaces neles, pois são abominação ao Senhor teu Deus. Então veja, por exemplo, que o pecado de idolatria, o pecado de amor ao dinheiro, o pecado de você se entrelaçar com esses ídolos, isso é abominação ao Senhor. Mas o que diz a palavra de Deus para nós em Êxodo capítulo 20? Êxodo capítulo 20, o Senhor Deus diz assim: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da terra da escravidão, e não terás outros deuses diante de mim, e não farás para ti imagem de escultura, nem do que há no céu, na terra ou embaixo da terra, e não te curvarás a elas, e nem a ela prestarás culto, porque eu sou um Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais aos filhos até a terceira geração daqueles que me odeiam. Olha só como é forte. Mas eu faço misericórdia a milhares daqueles que me amam. Então nós vemos que o pecado da idolatria é uma abominação a Deus. Então tome cuidado, porque muitas vezes falamos da idolatria de ídolos, mas muitas pessoas têm idolatrado homens, muitas pessoas têm idolatrado muitas vezes um objeto, muitas pessoas têm idolatrado aí coisas aí e têm esquecido de adorar o Deus vivo. Nunca troque aquilo que é terreno por aquilo que é espiritual. E a própria palavra de Deus fala que Deus é espírito, e os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito e em verdade. Porque você não precisa de uma imagem para você adorar o Deus vivo. Por quê? Porque Ele, nós conhecemos Ele através de Jesus. Ele é a expressa imagem do Pai, e através dele nós chegamos a Deus. Então não se encurve aos ídolos, porque isso é abominação ao Senhor. Mas que mais? Nós vemos que a Bíblia ainda cita um provérbio interessante sobre essa questão, que de pecadinho e pecadão, quando diferencia o roubo de um ladrão que o fez para saciar a fome. Olha que coisa importante isso aqui, meus irmãos. Aqui em Provérbios capítulo 6, versículo 30. Não é certo que se despreza o ladrão quando furta para saciar tendo fome? Isso é importante porque, o ladrão, ele está dizendo aqui que rouba para saciar a sua fome. Isso é correto? Não, aos olhos de Deus não. Mas imagina aí, apesar de ainda haver crime nesse tipo de roubo e haver punição também, é comum ver nisso aí algo menos grave do que, por exemplo, um político que rouba para aumentar suas riquezas de uma forma ilícita. Isso, infelizmente, aqui no Brasil nós temos muito. Então veja que há uma diferenciação aqui, Assim, quando falamos sobre a existência de pecadinho e pecadão, todas essas variáveis precisam ser pontuadas. Para quê? Para que compreendamos, meus irmãos, de uma forma profunda o pensamento de Deus sobre o pecado e como Ele enxerga o pecado em nossas vidas. Então fuja, meus irmãos, aqui dos pecados grandes. Por quê? Porque as suas consequências também são grandes e catastróficas. E fuja dos pecados pequenos, porque eles nos levam para os grandes. Pecados pequenos podem abrir espaço para pecados maiores. Então nós vemos que pecados grandes nos levam a grandes coisas terríveis que vão causar muito dano em nós. E os pecados pequenos muitas vezes vão te levar para o grande. Às vezes você pensa assim, uma mentirinha não tem problema. Tem sim, porque o pai da mentira é Satanás. Muitas vezes as pessoas se pegam mentindo de uma maneira aí tão obsoleta,
tão absurda que elas ficam maquinando a mentira, elas planejam a mentira, isso é pecado. Às vezes a pessoa não tem o vício da bebida, do álcool ali, da droga, da prostituição, mas mente que é uma beleza. Então isso aí, meus irmãos, é pecado. Então veja bem que um pecadinho que aos teus olhos muitas vezes parece inofensivo, vai te levar para um grande pecado, ou seja, vai te levar para a condenação eterna. Então, fuja do pecado. Jesus, ele vai mostrar na palavra de Deus ali, que nós vemos que a palavra de Deus, ela diz assim: fugir da aparência do mal. Ou seja, sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, ele fugirá de vós. Então, que nós possamos estar meditando acerca desse assunto do pecado. Depois você diz aí no comentário o que você tem achado desse vídeo, tá bom? Mas vamos voltar aqui para a tela para a gente encerrar. E eu quero encerrar com vocês aqui falando acerca de um Provérbios 22, versículo 3. Diz assim, ó: siga esse conselho aqui, meus irmãos, de Provérbios 22, 3. O prudente percebe o perigo e busca refúgio. O prudente percebe o perigo e busca refúgio. O inexperiente segue adiante e sofre as consequências. Que tipo de pessoa você é? Prudente e você percebe o perigo e vai buscar refúgio? Ou você é uma pessoa inexperiente, segue adiante e quer pagar para ver, ou quer sofrer as consequências? E para encerrar, para terminar, eu deixo com vocês aqui as palavras do apóstolo João. Em 1 João, capítulo 2, versículo 1 e versículo 2, o apóstolo João ali nos dá esse conselho, e aqui eu encerro essa mensagem de hoje. Meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas, para que vocês não pequem. Se, porém, alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, ou seja, algumas versões, advogado, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados do mundo. Aleluia! Olha o que João está dizendo para nós: meus filhinhos, digo porém, não peques, não pequeis. Mas aquele que dizer, também o próprio João ali diz que aquele que disser que não tem pecado já pecou. Mas como nós fazemos então para a gente fugir do pecado? Resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Porque nós sabemos que três coisas nos levam para o pecado. O que leva a gente para o pecado? Efésios capítulo 2. O apóstolo Paulo fala em que nós outro tempos andávamos segundo o curso do mundo, segundo os príncipes da potestade do ar, que opera nos filhos da obediência, e segundo os desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Então são coisas que nos levam a pecar. Primeira coisa, o apóstolo Paulo fala ali que andávamos segundo o curso do mundo, ou seja, andamos segundo aquilo que o mundo nos proporciona, aquilo que o mundo nos oferece, aquilo que o sistema maligno desse mundo, que é governado por Satanás, ele nos apresenta. Esse é o curso do mundo. O segundo ponto, que andávamos ali fazendo a vontade não a vontade da carne, seguindo os principados e potestades que operam nos filhos de obediência. E esses são o que? Satanás e seus anjos, que ele usa o curso do mundo para seduzir você e você venha a cair no pecado. E também andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne, os pensamentos. Ou seja, essas três coisas nos afastam de Deus e nos levam ao pecado. Então, como fazer isso? Ver prudentemente como andamos, como filhos da luz e não filhos das trevas. Então, que nós possamos meditar nessa diferenciação de pecadão e pecadinho, porque a palavra de Deus fala que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, mas nós vemos que diante de Deus há uma diferenciação ali. O próprio Jesus falando que o pecado de Pilatos era menor do que o pecado daquele povo judeu, dos religiosos ali. Ou seja, quando você conhece a verdade e você não vive ela, você vive na prática do erro, você acaba sendo muito mais culpado do que aquele que ainda não conhece a verdade, do que aquele ainda que não veio para Jesus, mas que aquele que vive nessa prática do pecado constantemente, ele comete a iniquidade. Então nós vemos que existe uma diferenciação nesse ponto de vista, segundo a justiça de Deus. Então analisa aí, reflita, guarde isso no teu coração, que Deus abençoe grandemente a sua vida, a sua casa, a sua família, e muito obrigado por você estar comigo até aqui, e que você possa estar compartilhando, se inscrevendo no canal, deixando seu comentário, deixando seu like, compartilhe com outras pessoas, para que outras pessoas também sejam alcançadas para o reino de Deus.